Boa noite, senhores, colegas presentes e colegas que estão nos assistindo remotamente, aqueles que estão de férias ou fora de Brasília, ou mesmo se resguardando pelo Covid em casa, que preferiram não ter uma participação presencial. Hoje essa reunião ela é muito importante, até porque é inédita na ASES, em que nós iniciamos um novo período de gestão, que é a continuidade da gestão que foi presidida pelo Ableito, uma brilhante gestão, e com a participação de alguns que estão aqui presentes. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos no encontro e especialmente por terem se disposto a assumir cargos, a se candidatarem. Parabenizo por terem sido eleitos e nós iniciamos agora um primeiro período de gestão e hoje nós vamos diretamente ao assunto, porque a nossa pauta é a seguinte. Estamos abrindo agora às 19h30 e vamos encerrar às 21h30. Nós faremos o retrato atual da ASES, que eu convido o Pena, o nosso querido e competente assessor, preparou, junto com todos nós, o relato do que aconteceu nessa última gestão, quais foram as realizações, alguns números importantes. Depois vamos falar dos benefícios que temos comentado tanto e que pretendemos conceder aos sócios como um objetivo nobre da ASES, que extrapola simplesmente a frequência comum a um clube, ou seja, que os sócios terão benefícios que nós vamos projetar e vamos anunciar, mas vamos já falar sobre eles. Os desafios que nós temos em termos da transformação da ASES, ou seja, nós deixamos de ser uma associação que era administrada de modo mais simples e de modo menos presente por parte da direção, e agora nós estamos dando um cunho mais profissional à gestão da ASES e vamos falar sobre isso. Temos a questão de clube e negócio, porque nós não podemos esquecer que a ASES é um clube, mas também temos que incrementar negócios para poder gerar sustentação e gerar superávit para custear os benefícios que se pretende. Vamos falar do modelo de gestão, ou seja, como é que pretendemos administrar a ASES, ou seja, dando continuidade a um modelo que já foi implementado na gestão do presidente Ableito. E, ao final, nós teremos a palavra franqueada, sendo que o ex-presidente, diretor-presidente Ableito, terá um momento somente para si, para falar depois de ver toda a explanação que foi feita, da qual ele está ciente, e foi o seu grande condutor, e finalmente teremos o encerramento às 21h30. Então eu convido o nosso amigo Pena para fazer a apresentação do retrato atual da ASES. Gente, boa noite, amigos. Queria começar comentando um pouquinho das premissas que a diretoria do Ableito estabeleceu há 3 anos atrás, né? A primeira delas tinha a ver com transformação da ASES, que era uma preparação para a ASES assumir o PIR 21 em 2023. Então, o que estava por trás disso? Necessitava buscar a regularização do lote 1A. Lote 1A é o lote onde hoje está a maior parte, aqui é a parte de cima do clube, e está também o PIR 21. Precisamos regularizar isso aí, porque isso é um risco para a associação e pode vir a dar problema no futuro. Então, se a gente quer uma ASES melhor, precisamos regularizar isso daqui. Precisamos regularizar a área pública. Foi uma diretriz que ele deu de buscar essa regularização. É onde lá embaixo está praticamente as quadras todas, as churrasqueiras e por aí vai. Dentro dessa diretriz ainda tem identificação de alternativas jurídicas para a transformação da ASES. O que pode ser feito e o que não pode ser feito. A segunda premissa era buscar alternativas para os sócios usufruírem do patrimônio da ASES. Eu lembro que em 2018 eu participei de uma reunião aqui, a primeira vez que eu vim para cá com essa direção, onde o grande questionamento era esse: o que fazer, como que a gente pode transformar esse patrimônio em dinheiro para a gente. E aí tinham essas alternativas levantadas, ou vender os imóveis e dividir o dinheiro, ou criar uma empresa para gerenciar esses imóveis, especificamente o PIR, gerar recurso e dividir esse recurso para os sócios. Tinha a possibilidade de transformação da ASES
numa entidade com fins lucrativos, de forma a distribuir esse dinheiro. Outra, a concessão de benefícios, que acabou se mostrando a mais viável. Por último, uma diretriz que ele estabeleceu foi profissionalização da administração. A ASES era administrada de uma forma competente até, mas com uma visão não profissional. Isso aqui era muito mais um clube de amigos e não tinha a visão de negócio, não tinha a visão voltada, uma visão profissional de gestão. E aí tinha um conjunto de subações, que eram revisão de normas, revisão de contratos, revisão das contribuições, busca de outros profissionais para recompor o quadro da ASES. Então, isso eram diretrizes que foram estabelecidas. No primeiro ano, o Carlos Luiz atuou junto com essa direção, trabalhou intensamente na parte de revisão de contratos, a parte de revisão de contribuições nesse segmento. Bom, o que foi feito? Vou comentar algumas ações que não aparecem para o grande público, né? Mas que foram fundamentais para começar esse processo de transformação. Primeiro foi a contratação do escritório de advocacia de primeira linha. A Tosini Freire é um dos escritórios mais bem conceituados em Brasília. Com o escritório de São Paulo, o escritório do Rio, é um time de primeira linha. Nos assessorou aí durante esses 3 anos. Foi realizado o as-built do lote 1A. A gente comentou que o lote 1A tem um problema sério. Todos os imóveis que estão construídos aqui não têm habite-se. Foram feitos a revelia das plantas. Alguma coisa tinha planta, outra não tinha planta. Foram sendo mudados ao longo do tempo e não se tinha projetos aprovados para a grande maioria dos imóveis que estão no lote 1A. E aqueles que tinham projeto, eles foram construídos à revelia do que estava no projeto. Por exemplo, o caso do Pier 21, que extrapolou todas as áreas previstas inicialmente. Então, teve que levantar tudo que foi feito em cima disso. Uma outra coisa interessante, realização de projeto de regularização junto ao GDF. Com base no as-built, foi elaborado um projeto, foi submetido ao GDF, que está sendo tratado, analisado, visando a regularização dessas áreas. Questão de 15 dias. O GDF teve uma reunião, junto com o nosso arquiteto, estava presente, onde foi debatido esse projeto de regularização. Tem alguns problemas ainda a serem enfrentados, basicamente com relação à ocupação dessa área aqui. Alguma coisa vai depender da aprovação do novo PPCub, que é um projeto que regulariza, estabelece normas de uso dessa faixa litorânea que nós temos aqui. Próximo foi uma ação de aproximação com o Pier. Há muitos anos, a relação com o Pier estava extremamente abalada, por uma série de razões, uma série de circunstâncias. Não cabe dizer esse problema da ASES, problema do Pier, acho que é um problema dos dois lados, mas o fato é que estava extremamente abalado o relacionamento. O Ableito estabeleceu um processo de relacionamento, buscando unir forças num projeto maior, que era regularização de ocupação do lote 1A. Não adiantava a gente imaginar entrar brigando nesse projeto, Pier versus a ASES, que nenhum dos dois ia ganhar. Deste projeto, dessa aproximação, resultou um troço muito interessante. A gente recebeu, em 2019, informações relativas à receita líquida do Pier. Lembrando que nós vamos ter direito, a partir de 2023, 35% deste valor. Se a gente imaginar um terço, em 2018, 3.800.000, nós estamos falando alguma coisa com 1.200.000, mais ou menos, anual, de recurso que a ASES estaria recebendo a partir de daqui 2 anos. Isso mostra um pouco do potencial financeiro que a gente pode ter ao final do mandato do Luiz. Bom, uma outra coisa, quando na busca, a gente tinha um questionamento muito forte sobre de quem é esse terreno, quem comprou o terreno. A gente fez um trabalho extenso, buscando documentação, buscando uma série de informações, e aí a gente agradece muito ao Dino e à equipe de administração da ASES, que revirou esses arquivos buscando documentos aí de 80 e poucos, 84, 85, que demonstram que os terrenos foram adquiridos pela ASES com recursos provenientes do SERPRO. Então tem uma série de documentos aí pedindo dinheiro, agradecendo o recebimento de dinheiro e por aí vai. O próximo foi a questão de títulos patrimoniais. Em 2012 ou 2013, houve uma assembleia onde foi apresentado para a gente um estudo feito por um escritório de advocacia que se mostrou, ao longo do tempo, totalmente indevido. As informações que ele nos deu era que os sócios tinham comprado os terrenos
isso não é fato. Os sócios teriam pago uma dívida que a ASES tinha junto a alguns fornecedores, com recurso próprio, também não é fato. A gente levantou isso e chegou a algumas conclusões. Não houve contribuição efetiva do sócio para a aquisição do lote ou quitação da dívida. Houve empréstimo, houve outras situações a respeito disso, né? E aqui houve uma questão que foi feita, foram concedidos novos títulos de propriedade, estabelecendo diferenciais de participação, ou 250 cotas, 167 cotas, alguma coisa assim, e foi esquecido que em 95 já tinham sido concedidos títulos de propriedade iguais para os sócios proprietários e proprietários especiais. Ou seja, um direito que existia, estabelecido anteriormente, foi abandonado e foi criado em cima de uma tese falsa passada para a gente, se tomou algumas decisões, na minha visão, indevidas. Minha visão e do escritório de advocacia Tossini também. Então, foi buscado isso aqui, foi levantado, está documentado isso. Outra coisa que foi feita foi uma análise jurídica daquelas opções que foram levantadas. Ele submeteu a Tossini, olha, posso vender, não posso vender, posso criar empresa, distribuir lucro, não posso. E esse trabalho está aí para a nova diretoria se aprofundar e ter como base para as decisões que possam vir a ser implementadas. Foi identificado que o estatuto atual tem algumas imperfeições. A primeira delas é que não foi feito ajustado ao que estabelece o Código Civil. Então, foi feita uma proposta, que eu participou mais 2 sócios proprietários, a gente elaborou, ajustando aquilo de acordo com o que está no Código Civil, colocando tudo que está de acordo com a lei, e está aí para ser aprovado. Foi apresentado na Assembleia, foi apresentado 2, 3 vezes, foi colocado em discussão, foi debatido, blá, 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 blá. Um grupo de sócios apresentou uma série de sugestões, a maior parte delas inviável de ser aprovada. Quando eu digo inviável, é porque tem um parecer jurídico a respeito, e está na boca para ser resubmetido a uma Assembleia e tocar em frente. É um assunto que eu acho que a nova diretoria tem que se debruçar. Um outro assunto que foi conduzido também com maestria pelo Ableito, e aí tem uma participação muito forte do Luiz, foi aproximar a ASES, a direção da ASES, ao Sim Lazer. Teve uma ação forte e, com isso, tem alguns frutos muito importantes para a ASES, principalmente com relação à legislação, condução de projetos, de regularização de áreas, de ocupação, né, nessa linha. Aqui é consequência do que está em cima. O Ableito se empenhou, e eu acompanhei isso nos últimos 2 anos, pessoalmente, indo a cada semana, a cada 2 semanas, uma reunião com órgãos de governo para buscar dar andamento, discutindo projetos, discutindo opções, discutindo alternativas. Isso, basicamente, em relação à área pública e projeto de regulamentação. Isso tem que ser continuado, e o Luiz também participou disso intensamente. Um outro projeto interessante foi a busca de parcerias para implementar alguma coisa no lote 1C. Lote 1C é aquele que é o estacionamento do shopping, o antigo estacionamento do shopping. É uma área vazia, não tem nada lá, é uma área extremamente nobre, cobiçada, porque é uma das últimas áreas que tem visão para o lago. Apareceram muitas pessoas aqui, nós temos que continuar essa busca de alternativas. Foi feito uma revisão, e aí com um trabalho intenso na época do Carlos Luiz, dos contratos com a galeteria e com a academia, né? Então, tanto a academia quanto a galeteria tiveram seus aluguéis levados para um patamar bastante razoável. E se acabou um pouco com a briga que tinha com a academia. Um outro troço interessante que foi feito, a ASES tinha um contrato de seguro de vida para os seus associados, que não estava legal. Questão de 1 ano antes ou 2 anos antes, houve um aumento aí muito sério, houve uma grita grande de associados, esse contrato se buscou uma renovação, uma busca de uma outra parceria, e aí o Hélio teve um trabalho grande, apoiando a direção da ASES, buscando alternativas para isso. A gente conseguiu chegar, Seguros Icatu, que alterou uma comissão que a gente tem, né, comissão Prolabore, para que a ASES execute um trabalho de administração da carteira. O contrato anterior, esse Prolabore era de 3%, conseguiu-se negociar para 22%, ou seja, multiplicou por 7 o valor que a ASES estava recebendo. Posteriormente, se identificou uma série de problemas na apólice antiga. Armandinho levantou uma questão, que
A esposa dele não estava coberta e ele estava achando que estava. E aí fomos ver, tinham mais pessoas na situação. Foi uma briga de 1 ano, pelo menos. Isso foi resolvido este ano passado e foi equacionado isso daí. E a Icatu assumiu, deu uma ajustada na apólice e reincluiu aquelas pessoas que foram pagos e não estavam incluídos e resolveu a questão. Então, e aí baixou um pouco o comissionamento dos 22, caiu para 20, 7 vezes maior do que ganhava antes. Trocamos o contrato de contabilidade e auditoria, que estava com algumas deficiências, foi feita a revisão de normas de uso, e aí teve colaboração Zé do Carmo, mais gente. Finalmente foi feito um contrato de revisão de energia elétrica, né? A conta de energia é um dos itens de maior custo da ASES. Então, assim, foi investido buscando uma alternativa de um projeto de racionalização. Foi submetido à SEB, a informação que a gente recebeu é que não foi aprovado, aí estamos vendo que a diretoria vai ver o que faz com isso daí, né? Essa notícia é dessa semana ainda. Vamos falar um pouquinho de ações que tiveram visibilidade do público, né? Foi feito cercamento, concluiu o cercamento, foi feita reforma de churrasqueira, foi feita modernização do sistema de monitoração. Por que isso aqui? Alguém algum dia perguntou por que modernizar isso daí? Está bem. Gente, vocês não têm noção do que acontece fim de semana, à noite aqui. Tem gente que vem praticar sexo, usa churrasqueira e vai para uma outra churrasqueira praticar sexo à noite, com família num canto e gente transando ao lado. Então, precisa monitorar para poder ter alguma ação em cima de coibição dessas ações. Droga também. Foi trocado lâmpadas de quadro para lâmpadas mais econômicas. Foi feito o contrato com a tia Cátia. A tia Cátia é uma das instrutoras de hidroginástica, coisa desse tipo, mais nobres de Brasília. Ela está trazendo para a ASES uma receita grande e está dando vida à piscina durante a semana inteira. Foi começado o desenvolvimento de um novo site, que hoje está parado, tem que ser dado continuidade, com problemas sérios de interação com o sistema de gestão da ASES. Nós temos que trabalhar com isso. Foram colocadas melhorias em portaria, secretaria, bar, piscina, foi reforma do sistema de imunização. Então, mantido o clube num padrão alto de qualidade, em termos de visibilidade, acho que são uma série de ações importantes. Ações culturais. Foram mantidos, nos 3 anos, as ações normais, né? Dia dos Pais, Dia das Mães, matinê, menos 2020. Para público externo, em 18 foi intenso, houveram vários eventos, 19 caiu um pouco, por conta, se criou uma grande concorrência em Brasília desse tipo de coisa, e aí ficou mais difícil, e 2020 praticamente inexistiu. Em 2020 nós tivemos, durante o período de pandemia, a sorte de encontrar um locador, locou o espaço de uma área pública nossa, e um pedacinho do lote 1C, e montou o restante Laguna. Isso se mostrou um contrato de alta rentabilidade, a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Esportes. Esportes foi uma das áreas que a gente, minha visão pessoal, pecou, né? A gente teve alguma coisa em 2018, muito pouca coisa em 2019 e 2020 nada. Existia um plano de intensificar o uso dos esportes em 2020, que foi abandonado por conta da pandemia. Alguns indicadores. Reparem que, 17, quando a Bleito assumiu a ASES, nós tínhamos 1.030 associados. Passou um ano, caiu para 920, passou mais um ano, caiu para 880, ou seja, está numa queda brutal, né? Basicamente associados à categoria contribuintes. Em 2019, em novembro de 2019, foi dada autorização em assembleia para abrir possibilidade de inscrição de novos associados. Entraram 61 novos associados, nos primeiros 2 meses do ano, depois teve pandemia, e com isso se conseguiu manter praticamente o número de associados. Ou seja, continua a queda acentuada, perdemos em 2020 cerca de 60 associados, dá 8% do quadro ao ano. O Roberto está lembrando, que foi questionado, por que sai tanta gente? Eu acho que tem PDVs, eu acho que a ASES também oferece pouco para esses associados, os contribuintes, né? A gente precisa ter alguma coisa para ofertar, né? Não basta pagar. Nós, os associados mais antigos, nossa faixa etária está subindo. Hoje,
Quem vem para cá é para trazer neto, né? Então, precisamos pensar atividades voltadas para esse público e voltadas para crianças, que são netos. E talvez repensar a questão de admissão de sócios. Mas tem que ser debatido esse assunto. Uma outra questão que acho que é importante ressaltar, a Bleito assumiu a ASIS com cerca de 2.300.000 de saldo bancário. Está deixando a ASIS com 3.600.000. A ASIS tem em caixa quase 3.600.000. Saldo 31 de dezembro agora. Foi gerado cerca de 400.000 ao ano de saldo. E aí levanta essa questão, para que ficar guardando dinheiro? Não podemos fazer um evento de graça? A diretoria pensou nisso, mas essa diretoria foi muito previdente, eu acho que o futuro também tem que ser. Nós não podemos esquecer que o investimento necessário para a regularização da ASIS não vai ser pequeno. Tem uma área pública lá embaixo ocupada, aspas, indevidamente. O quanto nós vamos receber de aluguel social para ocupar aquela ASIS, aquela área, o quanto nós vamos receber de ônus para regularizar isso daqui, a gente não sabe. A gente não sabe o quanto, por exemplo, o PIR vai assumir desse dinheiro. É uma grande dúvida. Então, precisa ter uma base para garantir esse futuro. Senão, isso pode significar uma necessidade de buscar recursos no bolso dos sócios proprietários. A diretoria optou por segurar esse dinheiro. Ok? Tem um último item, que é a evolução de receitas e despesas. Eu vou comentar isso junto com o orçamento, que aí dá um efeito comparativo do orçamento do ano que vem, tá bom? Bom, o que faltou concluir, né? Alguns trabalhos que começaram e estão parados. Novo estatuto, tem que dar andamento, tem que se elaborar e aprovar o novo regimento interno, depende de como for aprovado o estatuto, tem que mexer nisso. Tem que concluir os projetos de regularização de áreas, isso tem que acompanhar intensamente. Tem que concluir o desenvolvimento do novo site, isso tem muito a ver com a interação com a Pacto, que é quem domina o sistema. Tem que rever taxas de utilização de churrasqueiras. A gente chegou a fazer um estudo e não concluiu, porque não tinha clima para levar para uma assembleia. O que a gente observa é que tem gente, sócio aluga, tem um preço subsidiado para uso próprio e ele está cedendo para terceiros. Então, a gente, sócio, está financiando aquele direito que é nosso de uso da churrasqueira, desse espaço, e está sendo alugado para terceiro que faz. A gente trabalhou numa proposta que tenta separar esse tipo de coisa, ou onerar esses que buscam fazer, alugar uma churrasqueira grande, de 80 pessoas, ele vem e traz 50 convidados, 60 convidados, pagando nada. Tem que se identificar qual a opção de concessão de benefícios. Isso é fundamental. Acho que é um debate que vocês vão ter que ter junto ao Conselho. Tem uma opção identificada como a mais provável hoje, que é a concessão de benefícios, mas ainda assim ela tem que ser implementada com muito cuidado. Por quê? Porque ela pode ser confundida como distribuição de lucro. E se for distribuição de lucro, a gente não pode fazer. Então tem que tratar com cuidado, com carinho isso daí, analisar juridicamente e como fazer. Tem uma série de questões que constam do trabalho da Tosini, que acho que vocês vão ter que debruçar e debater. Tem uma questão que o Luiz vai tratar um pouco mais também, que é esse conflito. O que a diretoria da Bleito sentiu, né? E isso mesmo com relacionamento com os conselhos e relacionamento nas assembleias. Tinha uma visão de que para que investir aqui na ASIS, para que gastar aqui dentro, se eu quero vender? Se o que vale é o terreno, para que eu vou gastar mantendo esse troço aqui? E aí vem alguns problemas em cima disso. A gente falou lá atrás, como uma premissa, é ter um time competente, uma gestão profissional. E toda a pressão que a diretoria recebeu foi enxuga quadro, diminui salário, fica difícil, né? Gerenciar uma entidade desse tamanho sem ter recursos bem remunerados, em quantidade suficiente, por aí vai. Tem um pouco desse conflito, né? A questão de mais sócios, né? Foi uma dificuldade aprovar 100 e poucos sócios, a admissão de mais 100 e poucos sócios, né? Por quê? De novo, cai naquela questão, eu não quero mais gente aqui dentro. Mais gente aqui dentro vai gastar as coisas que tem aqui, eu não quero. Eu vou ter que ter mais gastos para isso.
Eu quero que acumule dinheiro para dividir entre a gente, os 400 que sobrarem. Então ficou uma dicotomia com essa coisa. Futuro. Na minha visão, a gente tem que ter um cuidado, porque naquela taxa de redução, os 460, que são os proprietários, continuam. Só que uma boa parte da renda é dada por sócio contribuinte. E a tendência é caindo esse grupo. Alguma coisa como 60, 70 pessoas por ano. É muita gente. Podemos cair numa situação, como hoje está o clube de imprensa, o APSEF, que é um clube abandonado, sem opção para os sócios proprietários daqueles clubes. Hoje eles não têm opção de fazer nada, não pode vender, deixaram minguar um ponto extremo. Eu acho que tem que buscar um equilíbrio, eu conversei bastante com o Luiz, tem que ter um equilíbrio nessas duas situações. Não pode encher demais, também tem que ter um número adequado. A opção de se tornar, eu acho que sobra uma opção para a ASE, de se tornar um clube moderno, né? Com a visão de concessão de benefícios e tratar em cima disso, que eu acho que, na minha visão pessoal, é o futuro que nós temos. Nesse item, eu queria citar especificamente o Ney. Isso é um trabalho dele, de planejamento, foi coordenado por ele, eu auxiliei, os diretores participaram na parte de elaboração de planejamento, mas não dá para se esquecer que um grande mão de obra foi dele. Planejamento foi elaborado e aprovado. Em 2019, a gente aprovou um plano para 2020, com uma série de ações, que acabou não acontecendo nada. Com a pandemia, mas foi feito para 21. O que o Ney fez? A gente conversou assim, não vamos replanejar tudo, está feito. Então vamos repetir isso daqui. Sabendo que, eventualmente, a nova diretoria deveria estar dando uma reolhada para ver se ainda cabe, não cabe, o que muda. Não valia a pena gastar esforço, agosto, setembro do ano passado, no auge da pandemia, que deveria ser refeito de novo. O orçamento, de novo, foi feito em cima de um plano de ações. Poucas vezes se elaborou um plano de ações dentro da ASE. Na primeira reunião que eu participei aqui, lá de orçamento, houve uma chiação muito grande, falando, não, apresenta um quadro, queremos gastar aqui, vamos receber isso daqui. E não se tinha amparo, né? Aquilo que estava se propondo. Então foi feito, foi replicado esse orçamento também para 2021. Quando foi para o Conselho, houveram alguns questionamentos, basicamente com relação a investimentos. Um deles é, para que eu vou mexer nesse salão? Devemos ou não devemos? Sei lá, é uma questão. Agora, certamente vocês percebem o quanto é incômodo estar aqui. Eu estou transpirando uma barbaridade. Não tem condição de refrigerar, não tem condição de alugar. Então, mas é uma discussão que vocês vão ter que ter. A nova gestão. A gente apresentou uma proposta de reservar um recurso para essa reforma, houve um questionamento do Conselho, foi colocado em assembleia, na virtual, aprovar como estava ou aprovar com condicionante. Foi aprovado em assembleia, aprovar como proposto pela diretoria. Tá? Como é que está agora? Orçamento. Não vai dar para ver, mas eu vou comentar em grandes números. Foi repetido aquilo que, basicamente, em 2019, tivemos uma receita de 3.700.000, estamos propondo para 2021, 3.800.000. Um pequeno aumento em função de ajustes de locação, alguma expectativa maior de locação de espaços e por aí vai. Nesta proposta de 21, duas questões devo chamar a atenção. Primeira, que na estatutária foi incluído a previsão de ingresso de 143 novos associados, que é o número lá de trás. Existe tinha sido aprovado que poderíamos chegar até 1.000 associados dentro da ASE. Com 140, a gente está chegando nos 1.000, basicamente. Uma outra questão é que não foi considerado, na época, a receita do Laguna. O Laguna não existia quando foi elaborada essa proposta orçamentária, né? E isto, o Laguna, hoje, gera uma receita de 80 e poucos mil, gerou agora em dezembro. Mas pode frustrar outras, né? Despesas. De novo, comparando com 19, despesa 3.200.000, 21, 3.500.000, basicamente. O que foi feito? Pessoal, foi colocado o mesmo de 19 com um pequeno ajuste de salário. Administrativa, foi colocado basicamente a mesma de 19, incluindo uma previsão de 170.000 para regularização fundiária, taxas e coisas do estilo. Despesa contratual, foi o valor de 19 com ajuste. Despesa contratual são todas aquelas contratos de vigilância, contratos
desta natureza que tem aqui dentro. Eventos. Essa despesa com eventos foi colocada no mesmo valor orçado para 2020. Então está equivalente, um pouco maior, basicamente em função dos 170 mil de regularização. Como resultado, equilibra essa coisa. Foi colocado para investimento 340 mil, né, uma previsão. Se a gente acompanhar o que foi feito nos anos anteriores, foi nada, 5.076 mil reais, nada. Não foi feito investimento aqui dentro. Está se colocando 340, e grande parte disso, 260, tem a ver com reforma do salão, resolver esse problema de arco de refrigeração aqui, que é péssimo. Depois disso, descobrimos um problema sério no telhado também, que tem que ter uma reformada. Por último, reforma de quadra e energia. É o dinheiro que tem previsto para orçamento, né? O Luiz vai falar de futuro agora. Obrigado, Pena. Bom, meus amigos, a explanação do Pena aqui foi bastante didática, abordou realmente o que se realizou, e aí é importante frisar que tudo que estamos fazendo na ASES, houve pessoas que nos antecederam, que está presente aqui o Maurício Saraiva, o Alexandre, quem mais, que idealizaram essa transformação, essa mudança da ASES. E havia uma opção que foi a que nos atraiu, não é? Eu mesmo vim para cá, o Ableito, a gente pensou em vender a ASES, né? A gente não frequenta, esse patrimônio é valioso, então vamos trabalhar numa gestão para preparar para vender a ASES e cada um pega um pedaço. Quer dizer, isso aí era uma viagem na maionese, mas até então não se tinha um aprofundamento sobre a questão. Mas é curioso que ainda existe um grupo, ainda bem que pequeno, que criou um grupo de WhatsApp que diz: quero vender a ASES. Quer dizer, isso não é possível. Pela legislação, uma entidade sem fins lucrativos, se ela encerrar suas atividades, ela tem que transferir para outra o patrimônio. E o Pena frisou aqui que esse patrimônio aqui não foi adquirido pelos sócios, foi comprado pela ASES com recurso cedido pelo SERPRO. Então, nós demos uma guinada, quer dizer, se não é possível vender a ASES, não acabou o mundo. Nós podemos transformar a ASES em tudo que já foi falado aqui, eu vou complementar um pouco, ou seja, uma associação que, além de prestar um bom serviço de clube, ela possa ainda conceder alguns benefícios. E a ideia que a gente tem de benefícios, já foi até anunciado por escrito, é exatamente isso, quem sabe financiar integralmente é impossível imaginar, até pelos recursos que a gente já viu. Um plano odontológico, plano de saúde, assistência jurídica, abatimento em mensalidades e outros débitos, alguma bolsa de estudo para um neto, para um filho, viagens, enfim. Isso tudo vai ser estudado conforme o Pena colocou. A gente tem que ter base jurídica e tem que ter base financeira para sustentar isso aí. Mas a intenção é essa. Por quê? Aqueles 2 milhões e 200 e tanto que o Ableito encontrou de saldo, não foi um saldo produzido com superávites. Foi uma causa ganha no PIR e ele ficou, então, entesourado. Agora, já a gestão do Ableito produziu 1 milhão e bordoada de superávit. E essa é a diretriz da ASES. E nós vamos, na medida que a gente tem que otimizar, melhorar, nós vamos também ter que incorrer em alguns custos. Mas a intenção é realizar negócios, enxugar custos, racionalizar as coisas, de modo que a gente gere um superávit que venha a financiar esses benefícios. Esses ou outros que a gente venha a imaginar ou venha confirmar como viáveis. Então, veja, se hoje, se o Ableito, na gestão do Ableito, teve aquela média lá de 400 mil, digamos, por ano, né? Com a receita do PIR, se regularizarmos o PIR, a alocação dos espaços do PIR vão lá para cima, porque o Cinemark, por exemplo, lá paga o mínimo possível, porque não é regularizado. Teve uma academia que quis se instalar aqui e desistiu porque não estava regularizado. Então, regularizando, por isso que o Pena frisou bem aqui, a regularização fundiária é fundamental, porque aí nós teremos o habite de tudo e tudo vai melhorar. Então, essa é a expectativa de receita que a gente tem para poder gerar esse superávit que vai financiar esses benefícios, ou seja, além dos serviços de clube, e o Pena também mencionou, ou seja,
quanto menos somos, melhor passamos. Porque se a gente encher aqui de muitos sócios, vai ter que dividir com eles, até com sócios contribuintes, mesmo que seja num valor menor. Mas a ideia e a intenção é que os sócios proprietários, eles se beneficiem mais, porque eles estão pagando aqui há décadas, e alguns já não vêm mais, alguns não, muitos, né, pela idade e tal. Então, essa é a grande diretriz da ASES, é a gente melhorar o clube, mas agregar isso aqui que nunca houve. Mas isso só será possível, quer dizer, depois de fazer um estudo jurídico para ter substância, ter também sustentação financeira. Então, o futuro da ASES está em a gente regularizar, aquilo que o Pena falou aqui, mas a gente também gerar receitas que dê sustentação a isso. Então, é fundamental essa regularização, como eu falei. A área pública que nós ocupamos, que dá quase 28 mil metros quadrados, e onde estão as churrasqueiras, conforme já foi mencionado, regularizando isso e pagando-se com moeda social, que é prestação de serviços sociais, nós poderemos edificar coisas ali, instalar coisas ou definitivas ou provisórias, sem nenhum risco, ou seja, com segurança jurídica. Então, isso também vai nos ajudar a gerar mais receita. A negociação, como eu frisei, né, novos contratos em função da abertura para negócio e a ocupação do lote 1C. Hoje nós temos o que a gente chama de joia da coroa, esse lote que acaba na lâmina d'água. É um terreno cobiçado, o Pena frisou bem, e nós não queremos banalizar a ocupação disso. Já houve várias ofertas, algumas boas não prosperaram, mas outras querendo fazer apenas um hangar de barcos. Não, aquilo ali é uma coisa muito bem localizada e que a gente não pode errar. Tem que fazer um investimento ali, em parceria, porque nós não temos capital para empregar. Então, imagine, quando a gente tiver o PIA, isso aqui tudo regularizado, e com o lote 1C, nós teremos um superávit significativo. O Pena está lembrando ali isso para comentar um pouco mais sobre a negociação com o PIA. Conforme ele próprio mencionou, o PIA acabou perdendo o interesse, né, e as duas partes ficaram afastadas, mas nós conseguimos restabelecer esse contato com os próprios investidores. E a ideia é o seguinte: no contrato com o PIA, tem uma cláusula que diz que, a partir de 2023, nós receberemos 35% sobre a receita líquida, que o Pena mostrou aqui o dado, dá aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 200. Isso na condição de hoje. Imagine com o ABITS. O que nós imaginamos é discutir isso antes e fazer uma proposta ao PIA, né? Eles não são ingênuos, são empresários e gente com muito dinheiro, para a gente ver se antecipa isso. Se anteciparmos, é mais um ingresso que nós temos para ajudar a financiar os benefícios que a gente está comentando aqui. Então, e daqui a 2028, mais 5 anos depois de 2023, aí o PIA será inteiramente nosso. É claro que até lá pode surgir uma negociação, porque a ASES nunca foi preparada ou habilitada para administrar um shopping, nem mesmo quem é dono de shopping. Não se faz um shopping sem ter uma administradora de shopping, eles são especializados nisso. Mas, de qualquer maneira, nós temos 2 patamares aí, um de pegar os 35 líquido e o outro que é o de ter o PIA todo como nosso. Ou continuamos sublocando. Isso é coisa a estudar lá na frente, mas tudo isso é um potencial de receita para podermos financiar esses benefícios. E aí que vem o conflito entre clube e negócio. Ou seja, o Pena falou bem, nós temos que estabelecer uma linha limítrofe em que até onde nós somos clube, as pessoas frequentando, usando, tomando sol, jogando sua bolinha, praticando seu esporte, e até onde, a partir de que ponto a gente tem que incrementar negócio para gerar receita. Porque hoje a realidade nossa, como já foi divulgado amplamente, apenas 50% do nosso orçamento é custeado com contribuições de mensalidades. Então, nós já fazemos um esforço com negócios, com essas locações, academia, galeteria e etc., eventos, para poder fechar os 100%. E na gestão do Ableito ainda teve esse superávit médio aí de torno de R$400 mil. Mas isso ainda é pouco para nós fazermos o financiamento dos benefícios. Então, essa linha de limite entre negócio, ela é bem sutil e nós vamos ter que discutir muito
na nova diretoria, no novo grupo diretivo, conselhos, e depois levar isso para a Assembleia, também com um estudo jurídico. Mas não se pode imaginar uma ASES transformada, além dos requisitos que foram mencionados aqui, de regularização e tal, sem ter receita para gerar esses benefícios. Então, aí vem isso, ou seja, se nós temos o espaço que é limitado, todos já conhecem, e nós temos que definir usos versus locação de espaço, quer dizer, o que deve ser uso para clube e o que deve ser uso para locação. Se nós aumentamos significativamente a quantidade de sócios, nós vamos pegar esses espaços e dar uso para sócio. Se nós limitamos a quantidade de sócios, nós teremos mais espaços para locação, mas o sócio não perde nada, o sócio se beneficia porque ele vai oferir benefícios desse superávit. Então, nós temos a exceção que é o lote 1C, que acaba aqui na lâmina d'água. Isso aqui tudo é área pública. E aqui é o lote 1A, que está onde nós estamos, aqui, ó, o salão de festas, administração, galeteria, academia, aqui o nosso parque aquático e o Pia 21. A regularização, como todos já sabem, que isso aqui é de 15 mil metros quadrados, eles extrapolaram todas as taxas de ocupação e de edificação. Então, nós temos que regularizar isso aqui, sob pena da gente ficar engargalado sempre. E como não regularizou, não tem habites. Então, não tem habites aqui, não tem habites aqui. E isso aqui nós temos que colocar um investimento que a gente não pode errar. E regularizando a área pública, nós mantemos o que está edificado e ainda vamos ver o que fazemos com essa área aqui, porque aí ela passa a ser nossa juridicamente. Isso aqui é importante. O estatuto atual vigente, ele foi aprovado no final do segundo semestre de 2017. Aqui o Maurício e o Alexandre trabalharam nisso, né? E pela primeira vez separou os conselhos da diretoria executiva na chapa. Obviamente, para que houvesse uma função de fiscalização e de complementação. Mas esse modelo foi colocado e a gente quero comentar aqui adiante. Mas, em primeiro lugar aqui, os diretores realmente são responsáveis por suas áreas. Cada um vai cuidar, mas as decisões são colegiadas, como nós já fazemos hoje. Nós temos reuniões todas as segundas-feiras. Mas os diretores, ao invés de trazerem os assuntos ainda com os proponentes, com as questões para as reuniões, eles primeiro tratam e nós, então, discutimos isso colegiadamente para tomar decisões. A dedicação, nós pedimos, e a formação da chapa, é que ela seja presencial, mas em alguns poucos casos será remota, assim, no dia a dia. Mas, necessariamente, o que nós queremos é a presença funcionando, tanto de diretores como de conselheiros, né? Então, nós teremos dedicação presencial, mas também remota, principalmente agora com a pandemia, em que a gente incrementou a comunicação remota por tecnologia. Os diretores, além de trabalharem cuidando de suas áreas, haverá uma interação permanente. Nós conversamos com todos, todos estão cientes, porque não vai sair cada um atirando numa direção. Eu estou falando uma coisa óbvia, mas é que nós vamos trabalhar em conjunto realmente, né, para poder tomar decisões colegiadas. E essas reuniões, às segundas-feiras, como mencionei, e estamos pretendendo implantar plantões de diretores nos finais de semana e feriados. Então, os clubes adotam isso e nós queremos. Então, essa é a atuação da diretoria executiva, que já está combinada, e nós estamos apenas divulgando aqui, para que quem nos assista fique sabendo. Isso aqui é muito importante, é o que eu estava falando, ou seja, os conselhos são... a chapa da diretoria é uma e os conselhos são candidaturas individuais. Mas nós queremos não exatamente formar um mesmo grupo, mas ter uma interação visando convergência, ou seja, nós acertamos, por isso essa reunião podia ser só da diretoria executiva, todos os conselheiros, sejam presencialmente ou remotamente, estão participando, porque nós queremos trabalhar na convergência. O conselho, ou os conselhos não são Ministério Público, ou são Polícia Federal, não, é o seguinte, acertamos as grandes diretrizes, então podemos e devemos conversar no dia a dia, tratando de grandes assuntos, porque a gente nem encaminhará um assunto importante sem a prévia comunicação do Conselho, ou então o Conselho ficar sabendo,
por uma comunicação burocrática. Não, vamos sentar e conversar, vamos assistir uma apresentação e a gente já encaminha essa convergência. Ou seja, isso é importante para a ASES, está conectado às diretrizes, aos propósitos, tudo bem. Então, essa é a expectativa que nós temos. E com base num planejamento, obviamente. Então, não vamos desrespeitar a autonomia, mas vamos procurar ter sintonia da diretoria com os dois conselhos, né? Principalmente o conselho administrativo, né? E podemos ter reuniões conjuntas com a participação, como já aconteceu nessa gestão que encerrou recentemente. A gente convidou várias vezes o Alexandre, o Maurício, o Loyola e outros que vieram ver assuntos, propostas e tal. Olha, a gente está pintando isso aqui, e a gente trocando ideias e já encaminhando para uma possível conclusão ou dar um encaminhamento que prospere ou não, né? Mas já com uma visão geral de todo mundo. Então, por que não? A nossa expectativa é de trabalhar em articulação permanente com os conselhos. Essa é a nossa expectativa, porque apesar do conselho ter, como eu falei, esse papel dele, que é o de fiscalizar, de orientar, tem poder de veto, tem poder de apresentar uma outra ideia perante a Assembleia, mas nós queremos ajustar isso no dia a dia. E o modelo de gestão, que já estamos praticando, mas agora com mais participantes, porque a gente atravessou uma gestão que começou atuando efetivamente. Depois, com 2, depois voltou para 3, depois voltou para 2. Aliás, teve um momento 4, foi quando o Pena entrou. Então, veja só, foi um esforço monumental, porque é importante que os diretores participem realmente, né? A gente chegou até a dizer assim, a gente gostaria que o diretor, no mínimo, pensasse na ASES, né, quando não estiver na ASES, porque a gente está ligado, porque é uma enorme responsabilidade e nós temos assuntos todos os dias. Então, a gente quer uma desconcentração e uma melhor divisão de trabalho, não só dos diretores, como do corpo funcional. Isso aí nós já começamos a conversar, em que a gente vai fazer uma revisão da divisão da força de trabalho, dos processos de supervisão. Nós teremos atuação de assessores voluntários, como é o caso do Pena, que muito generosamente nos ajudou e foi uma ajuda fundamental. Houve sócios que questionaram, para o nosso espanto, o que o Pena faz aí. Imagina se não tivéssemos o Pena, teria sido muito pior, né? Não é que foi ruim, mas assim, foi um esforço grande. E o Pena, como vocês viram, até pela apresentação que fez, ele tem uma atuação magnífica, né? Com a experiência que ele tem, com o currículo dele e com a própria pessoa, o seu desempenho pessoal. Então, hoje, nós temos incorporado o Hélio Gaioso, que vai ser um segundo Pena, se você me permite, Hélio, falar assim. Ou seja, alguém que não tem um cargo de diretor, mas que vai estar no dia a dia conosco, ajudando, porque, mesmo com a diretoria plena, a gente precisa de trabalho. E outros poderão surgir. Por que não? Talvez antes a ASES nunca tenha pensado nisso. Quem não é diretor, o que faz aqui fora? Poxa, o que a gente mais quer é ajuda. O que não falta é trabalho. Não é desordenada a forma de atuar, mas precisamos de ajuda. Então já tem outras pessoas, que eu não vou citar o nome aqui, que estão dispondo, olha, não concorri, não pude, não posso assumir um compromisso integral, mas estou aí para ajudar. E vai ajudar. Essas pessoas vão ajudar. O Furastê, que é o vice-presidente, e o Roriman se comprometeram a dar expediente na ASES, ou seja, de estar aqui com uma presença mais contínua. Isso é importante demais para o corpo funcional, é importante para o sócio, para o walk-around, né, de estar olhando, girando tudo. O Pena fazia isso, o Ney fazia muito bem. Então, essa presença é importante. Então, nesse modelo de gestão, nós teremos diretores presentes e atuantes. E o Tony e o Jorge, que trabalham no SERPRO, são duas exceções. Nós tivemos muita preocupação de ter diretores ainda trabalhando profissionalmente, né, nos seus empregos, porque isso reduz muito a sua possibilidade de trabalhar. Mas já conversamos com o Tony e com o Jorge, que eles vão fazer todo o esforço de, mesmo trabalhando no SERPRO, ter uma participação bastante ativa, não é isso, Tony? O Jorge está viajando, mas está nos assistindo remotamente. Então, é esse o modelo de gestão. Implicitamente é isso. Nós vamos rever processos de trabalho, divisão de tarefas, para que a gente coordene isso, mas que a gente tenha, resumidamente, uma diretoria atuante e presente. O Ableiton vem aqui à frente para falar, porque é o presidente que acabou de encerrar a sua gestão.
brilhantemente. Obrigado, Luiz. Boa noite a todos e a todas, os que estão aqui presentes e os que estão remoto. Eu não posso deixar de iniciar isso aqui, como sempre, agradecendo as pessoas que me apoiaram. Os nossos colaboradores, a grata surpresa de ter a Kedma da área de eventos a partir de 2016, que fez a diferença. Quando vocês viram esses números aí, que eu fiquei modestamente feliz de ver que ficou 1.600.000 aí ao final, né, do mandato, é um valor expressivo, foi fruto de muito trabalho. Na minha fala final, fiz um videozinho onde eu agradeci ao Pena, ao Ney, ao Luiz Gonzaga. Faltou o Carlos Luiz, porque ele passou até 18 de maio de 2018, ele foi para o Serpros, mas ajudou muita gente. A Rose, o Moia, que ficou conosco até o fim, tem que agradecer também. Mas esses três aqui tinham que ter esse agradecimento especial. É um sentimento assim de orgulho ter tido o privilégio, a oportunidade de ter trabalhado com eles, e um sentimento maior de gratidão, porque não nos abandonaram. Nós tivemos problemas sérios, eu tive problema de saúde em 2018, tive que fazer tratamento sírio-libanês. Meu amigo Luiz, um mês depois, teve infarto. Meu amigo Pena, dia 1 de junho, foi internado. Tivemos a perda do Celso agora no dia 3 de abril. Então, assim, foi bastante difícil, cara. Nós tivemos uma gestão complicada, mas graças a Deus nós concluímos. Quero agradecer também o pessoal do Conselho. Eu sempre tive um bom relacionamento com todos eles, com o Loyola, com o Maurício, com o Salvador, que era suplente, nosso amigo Maciel ali, de quanto tempo está aí conosco, e tantos outros, o Herodice, a Terezinha, sempre me relacionei bem com todas essas pessoas. Então, tudo isso é o motivo do resultado favorável que nós tivemos até agora, foi o apoio em todos esses momentos. Mas assim, eu queria falar do PIA. O PIA, dia 8 de abril de 2019, eu tive uma grata surpresa, estava o Pena e o nosso amigo Ney, o Luiz Gonzaga, na salinha aqui da sede. Nós fomos agraciados com um convite para eles virem conversar conosco. Ali começou essa tratativa e 2020 agora, eu tive a sorte de conhecer as pessoas que construíram o Pier 21. O filho do que começou mesmo, que já faleceu, e os outros três que são os majoritários que têm o poder de decisão, inclusive nas assembleias. O Luiz esteve comigo, eles deram 3 alternativas possíveis para que nós avaliássemos. Eles iam realizar, dia 27 de março, uma reunião, uma assembleia, e aí a propor, e eles tinham o poder de decisão, de antecipar esses 35% líquido mediante negociação. Então, isso não finalizou, porque veio a pandemia, vocês sabem de tudo que aconteceu, mas agora no final, nessa última semana de dezembro, eu fui procurado novamente pelo gerente do PIR, que é o Ivan, e ele deixou claro que eles querem continuar essa tratativa conosco, eles têm intenção que a gente já entre no negócio do PIR, no momento que a gente avaliar as propostas, a gente trabalhar essa possibilidade. Não é só antecipar os 35, não, da gente já participar do negócio. Então, assim, nós vamos ter que fazer um trabalho bacana aqui, pegar pessoas com capacidade, uma consultoria, trabalhar as melhores formas possíveis, mas isso é uma porta aberta. O Luiz, com muita propriedade, falou do potencial. O potencial do PIA, eles deixaram bem claro. Hoje, eles estão em torno de 4 milhões aí, a receita deles do lucro. Ironicamente, é o que nós gastamos aqui por ano para manter esse clube, olha que irônico. Só que lá, se a gente conseguir, se Deus quiser vamos conseguir, regularizar, é no mínimo 50% a mais a receita. Eles mostraram para a gente o potencial, inclusive, das empresas e grupos que os procuram, mas que não podem fazer contrato. Por quê? Porque essas pessoas têm as exigências, alguns são grupos de investidores, e sem a documentação formal da legalização, o ABITS, eles não podem formalizar os contratos. Eles deram exemplos de grandes, até multinacionais. Resumindo, esses 4 milhões, no mínimo, seriam 6 milhões. Se você multiplicar esses 6 vezes 35%, que é o que está lá no contrato, é mais de 2 milhões que cai na conta da ASE por baixo. Então, vale a pena a gente negociar, vale a pena a gente trabalhar, montar um grupo de trabalho, uma comissão. O Pena, o ano passado, falou que queria ter lido melhor o nosso contrato, mas assim,
é muito pouco braço e muita demanda. E ele ainda teve que voltar para a galeteria, então ficou complicado. Quero agradecer também o Írio da PR, que eu não posso esquecer. Hoje a gente está nessa fase aí de regulamentação das áreas públicas, que envolve todos os clubes de Brasília. Tem o DNA da ASES lá. Desde o início, lá em 2018, quando eu iniciei o mandato, eu já estava trabalhando desde 2016, mesmo como diretor sociocultural, eu ia nas reuniões, e no final de 2018, eu tive a grata satisfação de estar lá no dia 26 de dezembro, quando foi sancionada a Lei 6248, que propiciou da gente não ficar levando mais multa, de ficar bloqueando, igual era a ASES aqui, a gente parecia que a gente era perseguido. Então, de lá para cá, a gente conseguiu resolver a situação. As multas que estavam lá, inclusive as antigas, estão sendo tudo tratadas e está tudo sendo resolvido. Agora há pouco eu tive uma notícia que eu não gostei muito, que foi o trabalho que você me ajudou, Hélio, o Pena também, o Írio, em relação ao projeto de eficiência energética. Eu tinha ouvido que estava lá aprovado, mas a gente estava numa lista de espera. Agora ele falou que, infelizmente, isso não é mais a situação. Mas nós vamos continuar brigando politicamente. Nós temos um bom relacionamento com o atual presidente da SEB. O Luiz Gonzaga hoje é diretor também do Simlazer. É muito bem relacionado e articulado com as pessoas da linha de comando. É mais uma pessoa a somar. O próprio Írio já deixou claro que quando nós precisarmos, a porta da Câmara Legislativa está aberta para nós. Eu conheci pessoalmente o Rafael Prudente, que é o atual presidente, reeleito, é o primeiro a acontecer isso na Câmara Legislativa. Nos tratou muito bem, graças a o Írio estar junto conosco, e deixou a porta aberta para quando a gente precisasse. Então, o Luiz é um cara muito bem esclarecido, já sabe as pessoas que a gente vai buscar. Da minha parte, conte comigo, que eu gostaria muito que fosse feito essa regularização. É o primeiro item, né, da nossa gestão, né, que a gente colocou para a gente resolver. Está muito próximo. Em relação a BITS também, está muito próximo, graças a Deus. Dia 23 de outubro era para ter tido uma audiência na Vara do Meio Ambiente com o juiz, magistrado Carlos Maroja. Mas, lamentavelmente, a pandemia também atrapalhou. Então, teve que postergar essa audiência. Ainda não temos data, mas já era uma data prevista para que a gente chegasse a esse entendimento, porque na parte da ASES a gente está com a documentação toda pronta. A gente tem a Diane Souza, que é uma arquiteta muito competente, que também nos acompanha, e da parte que nos toca aqui a gente está tranquilo. A parte do PIA é uma parte que eles também estão procurando para regularizar, mas pelo que nós entendemos nas últimas reuniões, eles não têm muita dificuldade também para tentar chegar aos finalmente a gente ter essa BITS. Então, a continuidade vai ser agora com essa gestão. No mais, gente, agradecer a vocês que estão vindo agora somar conosco, agradecer as pessoas que acreditaram em nós. Eu tive a oportunidade de ter uma votação expressiva, sendo o mais votado. Eu te confesso que foi uma surpresa para mim, porque a gente era massacrado ali naquele grupo que era Vender ASES, porque o pessoal, eles não liam as informações, não procuravam entender o que é o estatuto da associação, o regimento da associação. Quando a gente passava as informações, parece que eles deletavam e ficava só atacando as pessoas de bem. Então, assim, foi uma grata surpresa para mim, e ter a oportunidade de trabalhar com uma pessoa tão querida, competente como o Volney, que eu não tive essa oportunidade no SERPRO de trabalhar, mas vou ter agora na ASES, somando, né, trazendo a competência dele para cá, e a gente com certeza vai fazer uma gestão muito boa aqui no Conselho, vai ser parceiro também da diretoria, contando com a experiência do Loyola, que foi o presidente, que foi uma pessoa competente, que ajudou bastante a gente, o Maciel, que está aqui, o Maurício agora no Conselho Fiscal, junto com o Herodice, já está lá no SERPROS agora aqui com a gente. Então, assim, as pessoas que estão aí, se eu não falei outros nomes aqui, é porque esses outros eu já tenho um pouco mais de intimidade, mas com o tempo a gente vai estar mais junto e com certeza nós vamos trazer muito resultado. Eu tenho muita fé nisso. E assim, o meu amigo Pena ali, toda vez que eu olho para ele eu lembro que ele falava que eu sou muito otimista. E assim, foi com otimismo que a gente chegou até aqui, porque se eu fosse ficar ouvindo o que as pessoas falam,
e algumas pessoas são muito negativas, muitas vezes eu ia ficar em casa lá e não ia vir, não ia procurar os políticos que tinham que ser procurados na hora certa e resolver o que nós resolvemos. Modéstia à parte, nós fizemos um bom trabalho. Se alguém é contra a gente por algum motivo, seja pessoal ou por qualquer motivo que seja, a gente lamenta, mas a gente pede para eles virem para cá, que eles acreditem na associação, somem com quem está aqui, porque são várias cabeças que estão aqui, são várias pessoas com lastro, que são pessoas dignas e estão aqui porque realmente fazem por merecer. Agradecer muito o Hélio Gaioso aí, que foi uma pessoa que ajudou bastante desde a época que essa chapa que eu fiz parte se formou, né? E veio a ser a chapa que finalizou agora em 2020 e contribuiu bastante para esse grupo que chegou agora e que eu tenho muita, mas muita fé que vai fazer muita diferença. Muito obrigado. Agora nós temos a palavra franqueada, tanto para os presentes, como para os que estão assistindo. Então, a mesa que está abrindo, nós queremos inscrever as pessoas. Vamos começar aqui pelos presentes. Agora a palavra está aberta. Maurício Saraiva pediu aqui a primeira. Os que estão remotamente, por favor, queiram levantar a mão para a gente inscrever aqui na ordem, porque o microfone será aberto. Bom, pessoal, boa noite. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi aqui hoje, né? Teve uma expressão assim que chamou muito a minha atenção, que foi a joia da coroa. Eu sempre achei que a ASES fosse a joia da coroa, né? E muita coisa aconteceu, né, ao longo desses anos e que contribuíram para que a gente chegasse onde a gente chegou, né? Tem uma expressão do Tadeuzinho, todo mundo conhece o Tadeuzinho: quem não se envergonha do seu passado fala do rio da sua cidade. A expressão é do Tadeu. E eu, olhando para aquele quadro ali, imaginar que um determinado dia, sem querer, eu soube que ia ter uma assembleia para trocar a área pública pelo lote 1C. Eu fiquei profundamente indignado, me dediquei, fiz um relatório para que isso não acontecesse, né? Então, esse passado de luta, extrema luta, como já disse, fez com que a gente chegasse até aqui. Então, hoje tem todo... Inclusive, eu vi a sua apresentação lá no Globoplay, exatamente sobre a ocupação desse espaço público. Ou seja, a gente vai ocupar 27 mil, ou quase 28 mil, e ainda vamos permanecer com o lote 1C, não é? E eu estava ali um pouco refletindo sobre as coisas que aconteceram também, e que estão acontecendo agora, inclusive com essa nova diretoria. Quero dar parabéns ao Ableito. E foi uma palavra que foi usada aqui hoje pelo Luiz, ou talvez pelo Pena, que foi profissionalismo. Sem querer, ou os deuses conspirando a favor, a gente conseguiu, com profissionalismo, evoluir nas questões da ASES. O primeiro foi o próprio escritório Tosini, que a gente contratou, e a gente deu profissionalismo às questões jurídicas, né? Eu, eventualmente, dava lá meus palpites de natureza jurídica, mas não exercia isso o tempo todo em favor da ASES. Então, o primeiro, profissionalismo. Um outro profissionalismo foi o Pena, embora de graça, maravilhoso, né? Porque o Pena agregou um valor extraordinário, agregou um conhecimento profissional que ele tem, né, de muita habilidade, e trouxe profissionalismo para cá. O outro foi arquiteta, né, o Asbilt, né? Então, assim, sem querer, eu vou trocar essa palavra sem querer para que os deuses conspiraram ao nosso favor. Então, eu espero que a gente realmente seja profissional cada vez mais, ainda que pelo um profissional voluntário, de graça, que é o melhor dos mundos, né? A vinda do Horryman, conheci o Horryman lá à frente da ABB, né?
O Horiman vai trazer valores significativos para a gente aqui. Fico muito satisfeito com a vinda do Horiman para cá, né? Grande amigo, ele não sabe disso, ou sabe, né? Então, temos aqui outras pessoas muito profissionais. O Tony, grande amigo também, de longa data, né? Zé do Carmo, enfim, uma série de competentes, Pedrão, né? Nós vamos trazer o profissionalismo para cá, ok? Eu acho que isso vai ser muito importante, muito positivo, a gente não pode perder, né? E esse profissionalismo é que tem que trazer o divisor de águas entre a quantidade de sócio e a ocupação do espaço. Tudo que a gente fizer deve ser mediante um profissionalismo. Se não pago, que seja voluntário, como foi o caso do Pena. Não é desejável que seja voluntário, entendeu? É desejável que seja realmente mediante pagamento de honorário, para que seja profissional mesmo, não é? Agora, eu queria aproveitar a oportunidade, eu fui conselho, eu acho que o conselho é um poder moderador muito importante, e a nossa atuação aqui, em nome do Loyola, que está ali, eu não tinha reconhecido o Loyola, porque está tão preto ali, que eu até perguntei para o Alexandre se era o Loyola. É assim, o nosso pensamento no Conselho é o seguinte: vai se fazer um investimento? Vai. E qual é o fundamento do investimento? Não é porque está quebrado, não é porque está vazando água, não é por nada disso. Se eu vou fazer um investimento, e aí nós estamos falando de profissionalismo, se tem investimento, significa que, ainda que indiretamente, tem um retorno financeiro. Então, muitas das decisões tomadas no Conselho, das quais eu participei, foi sempre nesse sentido. O Conselho de Administração que se encerrou, ele sempre esteve alinhado com os interesses da ASE, até quando ele disse não. Então, eu gostaria de fazer esse registro, em nome do Loyola, que é o nosso presidente do Conselho, né? Que eu acho que é muito importante isso. Eu não vou me estender mais, e fico muito feliz também de estar na fiscalização, e quem me conhece um pouco sabe que eu não transijo com o mal feito. Então, esse é o meu pensamento. Eu estou alinhado com a ASE, vou lutar pela ASE, vou me fazer presente aqui o tempo todo. Lamentavelmente, eu tive que declinar da condição de vice-presidente por conta do SERPROS, que tem me absorvido muito, né? Mas fico satisfeito também de continuar, né, contribuindo. Ok? Muito obrigado. Aí. Obrigado, Maurício. Nós temos aqui o Armando, que pediu a palavra. Armando está... Pode abrir e depois ouviremos o Herodice. Obrigado. Boa noite, meu presidente, demais diretores, meus amigos conselheiros, meu amigo Pena. Eu tinha feito uma série de anotações aqui do discurso do Pena, as coisas que a gente tinha que colocar, mas vou deixar mais para frente. Só queria dar o parabéns para essa diretoria eleita, avisar o Alexandre para andar pela luz, se a enganação passar a banda nele, ele tem o mesmo número de votos do que eu. Então, mas é isso. Eu acho que é início de trabalho, uma situação adversa, essa pandemia tem maltratado o dia a dia, e desejo a vocês sucesso. É só isso mesmo. Boa noite a todos. É muito prazeroso a gente estar num momento como esse, num evento como esse, em meio de tantos amigos de um padrão, de uma qualidade realmente fantástica. Aqui o importante nesse momento é parabenizar ao Luiz Gonzaga, nosso presidente, ao Pena, pela apresentação que fizeram, por nos dar uma visão completa da situação da ASE, das realizações que aconteceram nesse último triênio, e também nas expectativas e os projetos para os próximos 3 anos. O Maurício Saraiva foi muito feliz quando ele ressaltou o profissionalismo com que foi gerida a ASE nesses últimos 3 anos.
E pelo que nós vimos aqui, de que estamos vendo nesse momento, neste evento, podemos ter ideia de que esse profissionalismo vai continuar. A ASES continuará sendo gerida com profissionalismo, com transparência, com zelo, com dedicação e com muita competência. O nosso presidente, que encerrou o mandato, Ableiton, soube conduzir com competência a gestão dele, e o Luiz, que também teve um papel preponderante na gestão anterior. Eu aqui quero apenas parabenizar aos diretores da gestão anterior, lamentar a ausência do nosso querido, amado amigo Celso Roberto, que nos deixou, cumprimentar os conselhos, parabenizar a equipe da ASES, em pessoa do Dino, e também cumprimentar os diretores eleitos, os conselhos eleitos, que nós tenhamos sucesso na nossa gestão e que a gente consiga realmente realizar todos os nossos objetivos. Ademais, desejo a todos um 2021 com muita superação, com muita saúde e com muita alegria, principalmente na nossa ASES. Muito obrigado. Bem, desejo dar um abraço na turma dos colegas que infelizmente não estou muito participar hoje da reunião presencialmente, mas estou muito feliz, mais uma vez, de participar como conselheiro da ASES, aqui na parte. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Ableiton, com os demais diretores, pelo trabalho realizado nesse triênio, né? Para a gente que foi do Conselho Fiscal, foi muito tranquilo, porque todo o trabalho realizado por ele foi feito com tranquilidade, dentro da legislação com alta legalidade. Entendeu? E eu peço desculpa por algum momento a gente ter insistido em alguns assuntos, mudanças, alguma coisa, mas o intuito foi sempre ajudar tá? Vamos ficar nesse período agora com novos colegas, né, no Conselho, e vamos fazer o possível para continuar ajudando, tá bom? Então, eu desejo ao Luiz, os novos diretores, os conselheiros, fiscais de licitação, sucesso, tá? E vamos estar juntos, ok? Um abraço para o Zé do Carmo, o Tony, essa turma, o Jorge, o pessoal que já tivemos a trabalhar junto, né? Estou muito feliz com a ingresso dele agora na tá bom? Só dentro do som está complicado aqui, está tendo eco, tá? Eu estou falando, estou ouvindo aqui, está meio complicado, mas depois tá? E o conselheiro, em breve a gente vai para a reunião e a gente tem um bate-papo, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite. Agora estou falando como Pena, não como apresentador. Não, eu só queria chamar a atenção, se falou muito em profissionalização, né? Eu participei na ASES durante um ano, todo santo dia presente, e eu vi o profissionalismo da equipe que trabalha na ASES. É uma equipe sofrida, falo de Dino, falo do pessoal todo, uma equipe sofrida que historicamente não tiveram supervisão. Era um povo que ficava meio abandonado aqui e tinha que tocar no dia a dia, sem grandes orientações, sem grandes direcionamentos, e por aí vai. Eu acho que um pouco do sucesso que a gente teve, o fato de eu estar aqui, do Ney estar aqui presente, a gente conseguia conversar e dar uma orientada para esse time. Esse time é muito bom, confiável, dedicado, e eu queria parabenizar a cada um deles. Foi um prazer muito grande estar trabalhando. E vocês vão observar no dia a dia de vocês, a nova diretoria que está entrando, o quanto esse time é importante. Então, obrigado para vocês que estão aí atrás, tá? Endosso plenamente as palavras do Pena, porque esse é um tema que a gente já debateu várias vezes, né? Que é o funcionalismo da ASES.
destacar também pessoalmente a participação do Ney, que infelizmente não está aqui conosco e não achou que a parcela dele de contribuição já tinha sido dada, mas gostaríamos muito que o Ney continuasse conosco e as portas continuam abertas e os braços também para você, Ney, que vai nos assistir. Alguém mais quer falar? Alexandre, você falou que quer falar um pouco aqui? Boa noite a todos. Eu também venho aqui também agradecer a toda a diretoria passada, que eu fiz parte, ao conselho, todo esse grupo, aos conselhos, né? Todo esse grupo que esteve junto aí sempre defendendo o interesse da ASE e já está junto aí há muito tempo. E desejar boa sorte ao Luiz. Fiz muita questão que ele fosse candidato, tem uma presença muito, muito forte aqui entre todos e desejo que você faça realmente uma excelente gestão. Agradecer também ao Pena, agradecer ao Ableito, agradecer a todos que foram parceiros esse ano todo e, graças a Deus, com um bom resultado, tudo caminhou bem e espero que caminhe ainda melhor com o futuro agora, com esses novos que estão se inserindo aqui junto com a gente. Boa noite a todos. Obrigado. Furastê, nosso vice-presidente. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um prazer enorme poder conviver com as pessoas, queridos amigos e colegas, agora num outro nível, num outro patamar. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, eu fui convidado para fazer parte da chapa pelo Luiz, pessoa muito querida, e o que me motivou a participar e dedicar um pouco do meu tempo, pouco não, muito do meu tempo, que como o Luiz falou, eu pretendo dar expediente na ASE, foi o que já foi dito aqui, o profissionalismo, e um novo patamar em que a ASE foi lançada pela gestão anterior. Então, é um compromisso nosso de manter e fazer mais. E eu me sinto muito honrado e agradeço muito. E vou dar o que puder, tudo de mim para isso, ok? Boa noite a todos, muito obrigado. Loyola, quer falar alguma coisa? Queria, primeiro, agradecer mais uma oportunidade de estar podendo colaborar. Agradecer também a gestão passada. Eu acho que o Maurício citou muito bem nessa perseguição que a gente tem agora de trazer a administração, a gestão com um patamar mais profissional, vão existir novas adaptações. Na apresentação inicial teve muito choro, ficou parecendo que o Conselho só corta tudo, né? E o Luiz Gonzaga depois no final lembrou, eu falei também, houve muita parceria. Eu mesmo procurei cuidar para que a gente não extrapolasse as funções. Uma coisa é o órgão executivo, outra coisa são os órgãos de conselho. Mas a parceria permitiu que a gente ajudasse a dar encaminhamentos e até soluções para alguns problemas que vinham se arrastando há algum tempo. Então, isso me deixou muito contente. Eu acho que a nova diretoria agora, né, assim, parabéns a todos, mas sempre lembrando que, além do profissionalismo, a gente vai ter que estar sempre perseguindo um lado de unidade, que não vai significar uniformidade. Vai ser importante que dentro dos sócios proprietários haja divergências, haja opiniões, para que a gente possa estar sempre buscando o melhor para a ASE. Agora, o desafio dentro dessas divergências e também interesses, obviamente, eu brinco que todos nós nos associamos a um clube, a uma associação. E, de repente, a gente se viu diante de uma associação que tem um lado dentro com um empreendimento e faz com que a gente tenha que ter novas visões. Como foi colocado aí, a gente tem que virar a página, porque essa gestão deixou um legado muito interessante, que foi corrigir e deixar esclarecido todo o passado, e agora é virar a página e avançar em cima disso. Não adianta ficar discutindo que era assim, era assado. Não, agora está claro, são fatos, e a gente tem que caminhar em cima dessa nova realidade. A parte jurídica, que entrou a partir de um determinado momento nessa gestão, foi a Tosini, nos ajudou bastante. Então, agora a gente dar sequência,
tenho uma confiança muito grande nessa turma que entrou, além da amizade que a gente conhece, né, e da competência, mas também da vontade. Eu acho que isso é que é o principal, né? Eu acho que o Luiz está contando com um time que está a fim de construir, né, e dar sequência ao trabalho que, para mim, já vinha sendo bem feito. E aí a gente só tem a ganhar agora nessa convergência, para que a gente possa fazer com que os sócios proprietários, mesmo tendo as divergências, a gente consiga ter consenso e unidade para a gente poder ir alcançando esses novos caminhos aí na ASES, né? Então, um abraço a todos e um agradecimento especial à turma, né? Os parceiros de conselho, né? Cadais, Alexandre, Valdir e Maurício, né? Que a gente aprendeu bastante durante essa gestão. Então, um abraço a todos e sucesso aí para essa nova direção executiva e também para os novos conselheiros aí, fiscais de administração. Um abraço a todos. Bom, não havendo mais quem queira se manifestar, nós podemos encerrar por aqui. E convidamos todos a fazer um pequeno brinde, que eu faço questão de frisar que não é despesa da ASES, é o presidente que está oferecendo ali um espumantezinho simples, mas que a gente possa celebrar esse momento aqui, que é um momento de início. Então, agradeço a presença de todos, com louvor aqui ao nosso presidente, que acabou recentemente com o seu mandato e que me transferiu a todos nós, né? E com essa grande responsabilidade de dar seguimento. Então, agradeço também a participação dos amigos, dos colegas e amigos que participaram remotamente, né? Via internet, pela participação, pelas palavras. E agora é pau na máquina, né? Vamos trabalhar. Essa é uma frase do Pena. Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar agora. Então, agradeço também à equipe técnica que viabilizou, em termos tecnológicos, esse encontro, essa gravação, essa transmissão, de modo que todos pudessem participar. E, com isso, também incluo a Kedma, né, e toda a equipe da ASES, que está dando suporte a esse encontro aqui, e vamos erguer um pequeno brinde. O pessoal que está fora, infelizmente, não dá para mandar via internet, né? Um grande abraço. Bebam água, tá? Se tiverem um vinho aí do lado, Furastei, Loyola, Armando, Herodice, todo mundo que está aí remotamente, por favor. Volney, olha aqui. Volney, você, como bom mineiro, bem discreto, abra o microfone aqui para o nosso amigo Volney, por favor. Oi, pessoal. É bom estar aqui vendo vocês. Eu vou tirar o microfone para não ficar falando sanduíche. É bom rever todos. E é bom a gente ter essa oportunidade de colaborar aí. Espero ajudar vocês todos. Parabéns a quem está saindo, parabéns a quem está chegando e muito sucesso. Um grande abraço para você. Contamos muito com a sua ajuda, a sua experiência, a sua competência. E a sua pessoa, né? Você pessoalmente é um cara muito legal, muito bacana. Então, para nós é uma fortuna ter você no grupo, tá? Obrigado mesmo. Obrigado. Boa noite a todos, então. Vamos, então, erguer um brinde aqui, todos já com a taça na mão.
Vamos dar 3 vivas aqui. Viva a nova diretoria. Viva os conselhos. Viva a ASES.